Queridos irmãos e queridas irmãs, 15 de agosto, a igreja celebra essa festa, a festa da Assunção da Virgem Maria. E a igreja do Brasil transfere essa festa para o domingo seguinte, porque no Brasil não é feriado, como em tantos outros lugares do mundo, para celebrar esse grande dogma da nossa fé. E mais pessoas terem oportunidade de celebrar a Virgem Maria. Hoje celebramos esse dogma que na nossa fé foi publicado muito tardiamente, 1950, Papa Pio XII proclama lá a bula papal sobre esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas não é uma fé que nasceu no século XX, no ano de 1950. Dos primeiros séculos, os primeiros padres da igreja, os padres apostólicos, nós encontramos em época patrística textos belíssimos e já com essa doutrina muito desenvolvida. E que doutrina é essa? A certeza que a igreja tem de que Nossa Senhora está no céu em corpo e alma. A certeza de que a Virgem Maria não precisou passar pela corrupção da morte. Ela, terminando o curso da sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma aos céus. Padre, mas isso, todos os santos estão no céu? Não, calma lá, vamos explicar o dogma. Os santos estão com as suas almas no céu. Os corpos de cada um deles foi para um sepulcro, foi para um túmulo. Alguns até estão incorruptos, mas estão nos túmulos. Nossa Senhora não. Nossa Senhora já está glorificada nos céus em corpo e alma. E a igreja tem certeza disso e por isso é um dogma da nossa fé. Um dogma é uma verdade de fé que não se discute mais, no sentido de que não temos dúvidas sobre essa verdade. Podemos aprofundar. A teologia se debruça diante do dogma e quer explicar melhor o dogma, e quer aprofundar o dogma, e colocar elementos para entendermos melhor essa revelação de Deus. Mas não se discute como verdade de fé, a certeza que temos. Por isso a igreja, para declarar um dogma, ela tem que ter certeza. A igreja recebeu esse poder de Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. Então, um documento papal a emitir um dogma é algo que leva em consideração essa autoridade dada por Cristo à igreja. E nesse tema da Assunção da Virgem Maria, vale a pena a gente pensar hoje de que há em Deus, há na eternidade, um lugar para o corpo humano. O corpo humano não é um objeto a ser descartado. Em algumas culturas, em algumas filosofias, isso era muito presente. Na filosofia grega, por exemplo, os filósofos gregos, como Platão, dizia que o corpo é um cárcere. Eu tenho que me livrar dele, o corpo é mau. Tudo aquilo que é desse mundo é algo que eu tenho que me livrar desse corpo. O cristianismo não, traz uma novidade, dizendo, não, o corpo é bom, foi criado por Deus. Por isso nós professamos no nosso credo, creio na ressurreição da carne. Não é a ressurreição da alma, porque a alma é espiritual, não morre, é a ressurreição do corpo. Então esse é um ponto muito importante da nossa fé. Com a Assunção da Virgem Maria, nós dizemos isso. O corpo humano tem agora um lugar em Deus. Já Jesus tinha entrado no seio da Trindade, mas Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele elevou consigo o seu corpo nascido da Virgem Maria. Agora, a primeira criatura ressuscitada, glorificada, em corpo e alma nos céus, é a nossa Santíssima Mãe. E por que isso? Por que a igreja tem a certeza? Porque ela não precisou passar pela corrupção da morte, porque ela não tinha pecado algum. Ela é a imaculada, ela é aquela que gerou no seu ventre a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus,
Deus se fez homem no ventre dela, por obra do Espírito Santo. Então, mesmo sendo uma criatura, Deus deu a ela privilégios singulares, que não deu nenhuma outra criatura, em vista da sua missão. Então, ela é a imaculada, é aquela que gerou de modo miraculoso o Filho de Deus, permanecendo virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Ela é aquela que aos pés da cruz, ela entregou-se totalmente naquela missão de ser corredentora da humanidade, vendo o Filho dela lá na cruz do Calvário. E Jesus nos entregou a sua mãe como nossa mãe, lá na cruz. Ela é, então, terminando o curso da sua vida terrestre, ela é elevada ao corpo, em corpo e alma aos céus. Hoje, nessa festa, queria lembrar aqui um comentário de uma homilia do Papa Bento XVI, durante os anos do seu pontificado. Nesse período, geralmente, o Papa está de férias, lá num período de descanso. Na Europa é um período de muito calor, né? Verão na Europa, e lá em Castelo Gandolfo, naquela casa, naquela residência papal, o Papa sempre aos domingos celebra, ou nas festas que nesse período acontece na liturgia. Numa dessas homilias, Papa Bento XVI, à época, ele chamava a atenção nessa festa para a primeira palavra que Nossa Senhora proclamou no cântico do Magnificat. Na visita a Isabel, o evangelho de hoje, nós ouvimos, né? Nossa Senhora está lá, vai visitar a sua prima. Isabel já está no 6º mês da gravidez, está gerando João Batista no seu ventre. Maria chega para visitar o encontro das duas grávidas. O Espírito Santo é derramado sobre Isabel. O texto diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ali no ventre dela tinha o profeta João Batista. Então imagine, encontro de Jesus com João Batista. O texto diz ainda de Lucas que o menino começou lá a saltar no seu ventre, a mexer, a pular, sei lá o que, né? A mulher grávida sabe o que é isso, as mulheres aqui, as mães, né? A menino começou lá, a alegria dele exultar, porque estava chegando no ventre daquela outra que vinha, era Maria, Jesus. Mas chama a atenção, e Papa Bento comentava sobre isso, a primeira palavra dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, na personalidade, no coração de Nossa Senhora, nós vemos esse desejo profundo. Mas ainda, a orientação da sua vida, de tornar Deus grande, de dizer Deus é grande, de fazer Deus engrandecido com a sua vida. E meus irmãos, essa não é uma coisa muito óbvia, não é muito fácil de nós criaturas entendermos isso. Sobretudo os 4 últimos séculos da história, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou após contemporaneidade, o homem não entendeu isso. O homem acha que dizer que Deus é grande é uma ameaça para si. Deus sendo grande, dizendo que Ele é soberano, uma ameaça à minha liberdade, à minha felicidade. Deus vai me privar de ser feliz, Deus vai colocar regra, mandamento. Então é melhor eu caminhar sozinho. Quero saber de Deus não, de religião menos ainda. É assim que o homem moderno passou a pensar. E os movimentos filosóficos, e todas as ideologias surgidas daí, elas têm esse pano de fundo. Um materialismo que endeusa o homem, que endeusa a história, que acha que pode tomar autonomia da vida e viver por conta própria. Mas isso é um absurdo. Isso é uma forma não inteligente de vida. Ao contrário, e aqui chama a atenção de novo a palavra que Nossa Senhora usa: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Deus é grande, e quanto maior, e quanto mais eu engrandeço a presença dEle, eu me torno grande também. Por quê? Porque eu vivo a minha dignidade mais profunda. O homem, quando torna Deus grande, ele se torna grande também, porque ele vive a sua dignidade mais profunda, de imagem e semelhança de Deus. E o contrário não, quando o homem quer diminuir Deus, ou tirar Deus do horizonte da vida, ele vai se rebaixando,
As piores experiências que a humanidade viveu na história foram por aí. Quando o homem tirou Deus do horizonte da vida. Hoje, nessa festa dedicada à nossa mãe, é festa da nossa mãe, somos irmãos, estamos em casa. Festejar a nossa mãe hoje é repetir a palavra dela, a minha alma também engrandece o Senhor. Ei mãe, quero aprender contigo. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E Nossa Senhora tinha tudo para dizer o contrário. Ela podia dizer, eu sou cheia de virtudes, eu sou toda santa, toda pura, eu não tenho. Mas ao contrário, ela diz, ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O cântico do Magnífica, esse cântico de Nossa Senhora, ele é um programa de vida, um programa para a igreja de todos os tempos. É um programa para a gente ajustar a nossa alma, colocá-la no lugar. Porque é difícil, a gente esperneia um pouco, a gente não quer isso, viver essa humildade. A gente quer ser grande, a gente quer aparecer, a gente quer receber elogio, a gente quer os títulos, honras e tudo mais, sei lá o quê. A gente quer o incenso, né? A autoinsensação, ou a insensação dos outros. Difícil a gente entender a figura da Virgem Maria. Ela não, ela procura o escondimento, a humildade. Ela poderia, nos momentos de milagres que Jesus multiplicou pães para a multidão de 5.000 pessoas, ou curou leprosos, ressuscitou os mortos, ela podia estar ali, né, na primeira fila, dizendo, eu sou mãe dele, hein? Vocês vão me cumprimentar? Não, estou aqui, Nossa Senhora nem aparece no Evangelho, fica escondidinha lá em Nazaré, na casa simples. Mas quando ele vai para o Calvário, na via dolorosa, sendo humilhado, escarnecido, zombado, ela está ali do lado dele. Entendeu como que a gente vai percebendo a figura da Virgem Maria, e como a gente precisa aprender com ela, e a vida dela é escola para a gente, né? É escola para aprender as lições de cada dia. Tornar Deus grande, Deus é grande, engrandecido, na nossa vida, na nossa história, é o que nós queremos aprender com ela hoje, porque ela é modelo para toda a igreja. Também, nessa liturgia de hoje, duas outras leituras nos ajudaram a compreender o mistério, ou pelo menos reverenciar o mistério celebrado. Primeiro é o livro do Apocalipse, capítulo 12 do livro do Apocalipse hoje, traçava em linhas gerais a igreja primitiva, a igreja que estava sendo perseguida pelo império. João, a comunidade de João, seus discípulos ali, João já velhinho quando escreve esse texto, ou dita lá para os seus discípulos escreverem, né? A teologia fica aí perguntando quem escreveu isso, né? Mas Apocalipse de São João, e assim é atribuído na teologia católica, João, ele tem como pano de fundo cristãos nas arenas, abocanhados pelas feras, a igreja das catacumbas, a igreja sendo perseguida, massacrada, a igreja que não pode se proclamar e vai nas casas vivendo a ação de graça, a coinonia dos fiéis, vai vivendo a beleza da fé cristã, difundindo a fé que Jesus ensinou, batizando, fazendo novos irmãos, membros em Cristo. E João escreve isso aqui na ilha de Patmos, e ele está falando sobre a igreja. Então permaneçam firmes. E ele diz que Deus deu para ele uma visão de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E aí ele diz, né, que viu outro sinal, um grande dragão cor de fogo, 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, mas o dragão parou diante da mulher. Aqui a mulher com letra maiúscula. Quem é essa mulher? É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo na terra. Aqui essa mulher é a igreja perseguida de todo lado. João está escrevendo, permaneçam firmes, vai usando símbolos, vai usando o gênero apocalíptico com uma série de metáforas.
para dizer: nós não vamos sucumbir, fiquem firmes. Fiquem firmes, o mundo está um caos aí, o dragão está varrendo uma terça parte das estrelas, as coisas estão muito difíceis aí, mas fiquem firmes. Essa mulher é a igreja. E quem é que é espelho da igreja? Maria Santíssima. Tudo aquilo que nós queremos, desejamos, almejamos viver, todo o projeto de Deus para nós, já se realizou nela. Ela já vive em plenitude. Nós vamos aqui engatinhando, balbuciando algumas palavras. Ela não, ela já canta o ser igreja na glória dos céus. Maria, por isso ela é chamada na igreja assim, porta do céu. Aquela que abriu para nós o caminho de criaturas que somos. Uma de nós, uma como nós, já reina triunfante nos céus. Por isso, os padres da igreja sempre leram esse texto aplicando a Virgem Maria. A mulher vestida de sol, é ela. Qual sol? A luz de Deus que reflete nela. Em nós, a nossa vida cheia de sombras pelo pecado, a luz não resplandece tanto. Olhamos uns para os outros e por falta de santidade ainda não vemos a luz de Deus. Em Maria não. Ela é vestida de sol, o brilho de Deus, o brilho de Deus, nela é perceptível por todos. E ali, vestida de sol, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, as 12 estrelas simbolizando o seu povo, o antigo Israel, as 12 tribos, o Novo Testamento, o novo Israel, os 12 apóstolos. Maria coroada agora como aquela que diante do trono de Deus nos representa desde já. A rainha do céu e da terra. Rainha do céu e da terra. Ela é nossa mãe. Querido irmão, querida irmã, nessa missa de hoje, peça a Nossa Senhora a graça de colocar ainda mais fervor na sua devoção, no seu rosário diário, no seu terço, na sua consagração, na sua devoção a ela, que não seja só uma devoção de afeto, mas seja uma devoção de imitação. A tua mãe, deixa eu dizer, a tua mãe, a minha mãe, a mãe da igreja, ela é rainha do céu e da terra. É essa mulher com letra maiúscula, uma mulher que olha para Deus, e por isso a vida dela é espelho para todos nós. No horizonte da vida, olha para o mistério de Deus, para o reino dele, e por isso é escola para nós. Essa é a mulher do Apocalipse, ela é a igreja. Maria é essa figura para nós, daquela que já viveu a plenitude do ser igreja. E aí a segunda leitura de hoje termina a liturgia nos falando um pouco desse mistério da ressurreição, que para nós é um mistério muito acima da nossa inteligência. A gente não consegue entender muito, mas não contra a nossa inteligência. O mistério está acima, não contra. E aí o apóstolo vai explicando para nós um pouco. Primeiro a partir de Cristo. Cristo ressuscitou, dos mortos, como primícias dos que morreram. Foi o primeiro. Novidade para o mundo antigo. Os gregos já falavam da imortalidade da alma. E o cristianismo vem falar agora da imortalidade do corpo. Esse corpo que vai virar pó, um dia ele vai ressuscitar. Por isso, olha para o teu corpo, pensa na tua existência como um todo, de corpo e alma. Celebra a Deus essa unidade que somos nós. E que um dia vamos ressuscitar no reino dos céus. Para nós, esse tema da ressurreição da carne é um tema que deve gerar muita esperança. Porque se nós não entendemos bem, o mistério do pecado em nós já é algo muito intrigante, né? O pecado original. A ressurreição, então, é um mistério ainda mais intrigante. E nós só cremos porque Deus revelou para nós.
Mas quando nascemos com alguma deficiência física, algo comprometedor para a nossa existência nesse mundo, nos questionamos, né? As doutrinas espíritas tentam dar explicações de reencarnações, de outras vidas. Já os Vedas, os Brahmanes, as religiões muito antigas tentavam explicações de reencarnações nas plantas, reencarnações nos animais, por exemplo, os hindus, né? Depois, na Idade Moderna, na Europa, o espiritismo kardecista, as doutrinas que vieram por ali, as de matriz africana, tentaram dar explicações, né? De que um corpo defeituoso, com dificuldade, com limites, seriam então reencarnações ou seriam outras vidas. Nós não queremos nada disso. Jesus nos fala de ressurreição. Por algum motivo, na gestação, algum acidente nessa vida, alguma limitação aqui nesse mundo, Deus permitiu aquela situação, mas na ressurreição da carne, todos esses corpos ressuscitarão perfeitos segundo o desígnio de Deus, como cada alma é perfeita diante de Deus. Essas almas unidas a seus corpos serão no céu a plenitude dessa existência humana. Essa é a nossa fé católica. Uma fé que intriga a nossa inteligência, eu sei, mas uma fé que se dobra diante do mistério. Não de soberba, se eu não entendo, eu não creio. Não, a vida toda é um mistério, o sopro da vida. Mas a palavra revelada para nós, a palavra pela qual os apóstolos, Jesus primeiro e depois os apóstolos deram a vida, e tantos santos ao longo da história, nesses 2000 anos de cristianismo. Hoje esse dogma da nossa fé, nós reverenciamos. Olhamos para aquela imagem aqui, barroca, tão linda, Nossa Senhora com os braços abertos em louvor a Deus, simbolizando a glória. Ela é a Nossa Senhora da Glória, ela é a Nossa Senhora da Assunção, ela é a Rainha do céu e da terra. Pedimos a intercessão dela por nós, pelas nossas necessidades materiais e espirituais, e agradeçamos a Deus a nossa fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória,